Alô, meus amigos, muito boa noite, muito boa noite. Esperar um tempão aqui para poder gravar o vídeo, porque vocês sabem como é Comebol, né? A gente não consegue fazer a gravação aqui logo depois do jogo, então tem que esperar um pouco, mas o pagodão continua rolando solto aqui, atrapalhando todo mundo que trabalha aqui na imprensa. Bom, é, a gente teve na semana passada o Oscar, o Ferreirinha e o Luciano, né? Perdendo gols incríveis. Hoje a gente teve o Ferreirinha, mais uma vez, atrapalhado na finalização. O Alan Franco, que mandou uma bola da pequena área, mandou fora do estádio. E quem resolveu o jogo num drible seco, curto e uma finalização perfeita foi um moleque de 17 anos. Eu acho, se eu fosse o Zubeldia hoje, eu colocaria esse lance para o André Silva aprender como faz, para o Ferreirinha aprender como faz, para o Luciano aprender como faz, porque o menino fez hoje, o gol que ele fez hoje, eu não lembro do André Silva ter feito um gol como esse menino fez hoje. Agora, quero falar uma coisa para vocês e confessar aqui, eu não está valendo mais a pena vir para o estádio. Para mim, não está valendo mais a pena. É muito dinheiro gasto. Hoje eu saí de casa às 4 horas da tarde, peguei um trânsito gigantesco. Aí a gente vem para cá, fora o dinheiro todo que a gente gasta, não dá para trabalhar direito, não dá para trabalhar, porque ainda mais quando é jogo de Comebol, você não pode fazer nada, não pode ligar um equipamento, não pode postar nada em rede social. Então, a gente vai fazer o seguinte: no sábado eu vinha para cá para ver o jogo contra o Grêmio, não venho mais, não vou vir mais. Eu vou fazer lá do escritório o nosso react que a gente estava fazendo. Vamos acompanhar o jogo juntos, como a gente estava fazendo. Então, realmente, e até porque, vou ser sincero com vocês também, futebol apresentado pelo São Paulo desanima. Não é porque só pelo custo, só pelo tempo, né, só por tudo, mas o futebol também, vou falar para vocês que não anima muito, não. Esse time do São Paulo não anima a gente a, a gastar dinheiro e perder todo o tempo que a gente perde. E até pro canal, eu acho que pro canal é melhor mesmo que a gente faça de casa lá do escritório. É muito melhor que a gente faça, porque fica melhor pro canal. Eu estava conversando com os membros do canal no nosso grupo de WhatsApp. O pessoal tava falando, barulho, faz de lá, é melhor. Aí no estádio é ruim. Você vê, o áudio fica ruim por causa desse som, desse barulho todo. Então, a partir de semana que vem, de sábado, semana que vem não, sábado a gente tá fazendo de casa, você é meu convidado, a gente assiste junto o jogo lá, é muito melhor. Antes da gente falar do jogo, deixa eu dar um recadinho rapidinho do Flash Score para você. Segura aí, eu já volto. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Bom, pessoal, tá tendo tem 3 ambulâncias ali do lado de lá, ali atrás do banco de reservas. Quando acabou o jogo, uma ambulância entrou correndo ali. Acho que algum torcedor deve ter passado mal. Amanhã eu me informo vocês. Bom, vamos lá, gente. Vocês viram, né? Ontem a gente falou no vídeo de ontem sobre a lesão do Lucas, né? Que o Lucas não ia jogar, tinha sentido a lesão de novo. Hoje o São Paulo divulgou o novo diagnóstico da lesão do Lucas. Ele teve um estiramento da cápsula posterior do joelho direito.
Eu fui pesquisar o que significa isso. Na verdade, quanto tempo de recuperação e, né, se precisa de cirurgia. E eu vi o seguinte, que em casos mais leves, 2 semanas de recuperação. Em casos mais graves, cirurgia. Então, como no São Paulo a gente nunca sabe, é tudo debaixo dos panos, é tudo feito escondido, eles não são transparentes em nada. Eu aposto que o Lucas vai voltar só depois da pausa do Super Mundial. Então, mais uma vez, fomos surpreendidos. Quer dizer, eu não sei quem foi surpreendido, eu não fui surpreendido por essa informação dos médicos do São Paulo que, né, dão uma cara a tapa, divulgaram aí que uma nova lesão. Eu acho que Libertadores não joga antes da parada, não vai jogar o próximo jogo, fica fora do Campeonato Brasileiro. O Lucas, que ficou de fora de 50% dos jogos do São Paulo da temporada por causa de lesão. É isso aí. Parabéns aos envolvidos, né? Bom, vamos falar do jogo, gente. São Paulo enfrentou um time que tem o central. Depois do São Paulo enfrentar o Alianza Lima, que é a dupla de ataque, Guerreiro e Barcos, somados, tinham 82 anos. Hoje o São Paulo enfrentou um time que o centroavante tem 43. E aí, o que aconteceu, quer dizer, a desculpa, né, para o desempenho ruim foi construída aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o Alisson, numa jogada estúpida, deu um carrinho absurdo no lugar, no campo de defesa do Libertad, foi por cima, tinha que ser expulso mesmo, a expulsão foi justa. E aí, meus amigos, eu digo o seguinte para vocês: se o São Paulo tivesse jogado com 3 a menos, era obrigação ganhar desse time do Libertad. Esse time do Libertad é muito ruim. O problema é que a gente vai acontecer com o São Paulo o que a gente discutiu no clássico contra o Palmeiras, né? Aí você vai depender da qualidade de cada jogador para decidir o jogo, para numa hora que aparece uma oportunidade você definir o jogo. E aí a bola cai no pé do Ferreira. Lembra que eu falei do Ferreirinha no jogo passado? Que na verdade não foi que ele perdeu o gol contra o Palmeiras, que ele bateu no meio do gol, que aquele lá é o Ferreira. Hoje ele fez uma jogada, ele recebeu um presente no meio de campo, driblou o zagueiro e na hora de chutar, tem o canto esquerdo todo aberto, o canto esquerdo dele, ele bateu no canto direito, totalmente desproporcional. E só toma a decisão errada. Um jogador fraquíssimo, que está vivendo uma boa fase, né? Está vivendo um bom momento. Fez mais gols, acho que esse ano, do que ele fez a carreira dele inteira. Quando cai nos pés do zagueiro, do Alan Franco, ele manda a bola fora do estádio. E aí você vê, Lucas Ferreira mal demais hoje. O André Silva, gente. E o André Silva, gente? Será que não vale a pena colocar o Rian Francisco ali no meio? Para pelo menos fazer um pivô, tentar fazer uma tabela. Porque o André Silva é a mesma coisa que você colocar uma tábua de passar roupa no campo, como centroavante. A bola bate nele e volta. É impressionante como ele é grosso, esse rapaz. Como ele é grosso. Hoje, ele não ganhou uma disputa com os zagueiros do Libertad. E assim, ele vai todos os trancos e barrinhos, ele vai caindo, ele vai trupicando. O jogador horroroso, ele não pegou na bola, o jogo todo ele não pegou na bola. E aí você precisa ganhar e você tem um centroavante como André Silva. O único problema desse empate aí no finalzinho é que a turma do que está comemora invencibilidade deve estar feliz da vida, né? O São Paulo está invicto, Mas classificou, pelo menos classificou, né? Porque se estivesse perdendo, aí ia depender do resultado de Alianza Lima e Tajeres amanhã. Então, o menino salvou, além de fazer o gol na estreia da vida dele, ainda garantiu a classificação do São Paulo. Então, um jogo que foi marcado, mesmo, você vê, depois da expulsão, o Libertad não atacou, velho. Não tem capacidade de atacar. O time é muito ruim, com jogadores muito ruins. Olha o goleiro deles. Eu nunca vi um goleiro mais sem tipo de goleiro, mais sem característica de goleiro. Só o Felipe Alves, aquele que jogou no São Paulo, que tinha menos característica de goleiro do que esse goleiro do Libertad. Louco para entregar paçoca, aí ninguém chuta de fora da área. E aí, depois da expulsão do Alisson, todo mundo teve que se desdobrar mais. O Oscar, que estava jogando bem perto dos atacantes aqui, teve que pegar a bola lá dos zagueiros, aí desconstruiu todo o time. Uma expulsão de um jogador que estava fazendo o 16º jogo dele seguido. Aliás, eu queria saber, né? Não tem controle de carga, é só com alguns que tem controle de carga. O Alisson, o 16º dele, jogo seguido como titular, mas a saída dele prejudicou o time e o São Paulo criou muito pouca chance. Nas poucas chances claras que teve, não conseguiu finalizar, não conseguiu marcar. E o Libertad, num cruzamento aqui, ficou todo mundo olhando. O São Paulo joga com um jogador a menos praticamente o jogo todo e toma um gol de bola parada, onde está todo mundo posicionado. Numa lambança do Cédric,
que me lembrou o Igor Vinícius dando um bico para cima, depois fazendo uma falta estúpida. E aí o Zubeldia, as alterações do Zubeldia, o time está precisando ganhar, ele coloca a lateral, o Ferrarese, coloca o Pablo Maia, coloca o Arboleda. E aí eu estava até vendo, a gente estava discutindo aqui na imprensa, o pessoal falando, não, ele tá contente com o empate, então ele está poupando pro jogo contra o Grêmio. Será? Aí teve um lance aqui, a torcida aqui do meu lado, começou a gritar, é Luciano. Acabou de gritar, o Luciano veio para aquecimento, veio para entrar, né, saiu do aquecimento, saiu o gol do Libertad, o Luciano entrou, e aí aos 40 e poucos minutos ele colocou o menino, ele colocou o Luca, o Rio Francisco nem saiu do banco, ele colocou o menino que teve personalidade, tranquilidade e principalmente capacidade para fazer o gol, porque nenhum jogador do São Paulo teve capacidade. Então, pelo resultado, o resultado com, sei lá, quase 50 mil pessoas aqui, que lotaram mais uma vez o estádio, o resultado frustrante, o empate é um resultado frustrante, mais um empate dentro de casa. O São Paulo não consegue vencer mais jogando em casa. Mas, por causa das circunstâncias do jogo, né, o São Paulo jogou com um a menos, contra um adversário horroroso, mas jogou com um a menos, não estava se classificando com a derrota, conseguiu um empate no finalzinho e garantiu a classificação. Então, se você for olhar pelo copo cheio, né, aliás, como a gente é obrigado a fazer aqui, estamos sendo obrigados a fazer no São Paulo há tanto tempo, a gente tem que comemorar esse resultado, essa classificação, porque realmente, do jeito que aconteceu, do jeito que a coisa veio, podia ter sido muito pior. O São Paulo podia não estar nem classificado para a próxima fase da Libertadores. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente vai fazer o Comentando Comentários, eu vou fazer com vocês Comentando Comentários, e aí a gente já vai ter, não, nem vai ter o resultado ainda, né, do Alianza Lima e o Tajeres. Vamos lá, vamos falar vamos das notas de cada um. Deixa eu só falar para vocês, estamos patrocinados pela KTO, nossos parceiros da KTO que estão aqui com a gente. Para você sabe como é que funciona, né? Sempre no primeiro comentário fixado, você clica e aproveita e se diverte com apostas esportivas, se diverte com a KTO. Hoje eu apostei na vitória do São Paulo por mais de 2 gols. Estava iludido, quebrei a cara, mas por isso que eu não gosto de apostar no São Paulo. Sempre quebra a cara quando eu aposto no São Paulo. Mas se você quiser apostar, e amanhã eu vou fazer uma fezinha no Tajeres, para ver se ganha do Alianza Lima. Vou perder dinheiro de novo. Mas se você quiser, tá aqui embaixo. É só você fazer o seu cadastro e se divertir com apostas esportivas, tá bom? Vamos lá para as notas. O Rafael tomou um gol e não fez nenhuma defesa no jogo. Nenhuma defesa. Simplesmente nenhuma defesa no jogo. Que nota eu dou para um goleiro que a única bola que foi no gol entrou? Não foi culpa dele. Lógico que não. Foi uma cabeçada ali a queima-roupa que o André Silva estava marcando o jogador que fez o gol. Mas não tem. Vou deixar o Rafael sem nota. O Cedric, horroroso. Uma partida horrorosa do Cedric, não só pela falha no gol, mas ele não jogou absolutamente nada. Nota 0, não tem outro jeito, não tem outra nota. O Juan, eu não sei por que o Juan saiu, deve ter sentido alguma coisa. Nota 6. O Arboleda entrou, também tomou o gol aqui, nota 5. O Alan Franco ia dar uma nota 5 para ele, só pelo gol que ele perdeu, vai tomar nota 0, que eu também não vou passar pano. O Enzo, uma partida discreta do Enzo, nota 5. O Alisson, o grande responsável pela não garantia de classificação em primeiro lugar do grupo e por todo esse sufoco que o São Paulo passou, se chama Alisson. Ah, mas ele pediu desculpa, saiu pedindo desculpa. O mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa. Você estragou no lance estúpido, numa burrice, você estragou o jogo, sendo expulso, dando um carrinho criminoso no cara aos 16 minutos no campo defensivo do São Paulo. Nota 0 para você, não podia ser diferente. O Marcos Antônio, que fez um jogo razoável, tem que se desdobrar, né, para fazer aquele meio de campo ali, marcar e tentar armar algumas jogadas, foi um dos melhores, nota 7. O Oscar, visivelmente fora de ritmo de jogo, quando depois que o Alisson foi expulso, ele teve que voltar para pegar a bola do Alan Franco e do Juan Tressoldi. Foi substituído, nota 5. O que mais? O Lucas Ferreira, eu acho que foi a pior partida dele com a camisa de São Paulo. Errou todas as jogadas que tentou, totalmente fora de tempo, desligado. E levou bronca de um monte de jogador do São Paulo por estar desligado. Mas é um menino ainda, vai oscilar. Está com o contrato renovado. Espero que não pare de jogar, porque está com o contrato renovado, como já aconteceu com tanto jogador do São Paulo, né? Então eu vou dar uma nota 2 para o Lucas Ferreira e olhe lá. O Ferreira, aquilo que eu falei para vocês, gente, eu já não me iludo mais com o Ferreira. Quando ele limpa a jogada e sai na cara do gol, a chance dele acertar é mínima. É mínima. É muito maior a chance dele errar, como ele errou hoje, do que ele acertar. Então hoje o Ferreira foi o Ferreira, que é um jogador nota 6. Hoje ele foi menos que isso. Foi nota 3 e olhe lá. Aí o André Silva, gente. O André Silva é a tábua de passar roupa que joga basquete. Hoje ele não pegou na bola. Como é que eu vou dar nota
mais do que zero para o jogador que jogou mais de 90 minutos e não pegou na bola, não encostou na bola. E ainda falhou na marcação no gol do Libertad. Jogador horroroso. E os caras que entraram, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia e Luciano, não fizeram absolutamente nada. O único que vai levar nota 10 é o Luca, porque salvou a noite dos 50 mil que vieram aqui, salvou a minha noite, salvou a nossa noite e garantiu a classificação do São Paulo. Então, nota 10 para ele, o menino entrou com personalidade. Só que aí é aquela história, né, gente? Calma. Ele não é Deus, ele não é Ronaldo Fenômeno, ele é calma, ele só fez um gol na estreia, um gol importantíssimo, mas não vamos transformar o moleque num gênio, num craque. Não, calma, fez um gol importante. Muito obrigado, Lucas, que seja só o começo. Mas é só o começo, tá? É só o começo. Bom, meus amigos, desculpe o áudio ruim, desculpa, não vai acontecer mais, tá? Não vai acontecer mais. Eu vou vir para o estádio só quando o jogo for muito importante, quando a gente tiver condição de trabalho melhor, porque realmente não compensa, não vale a pena. E o vídeo fica prejudicado, prejudica o canal, prejudica o vídeo fica prejudicado, a nossa parceria fica prejudicada, então eu vou demorar um pouco para voltar para o estádio agora, só em condições muito boas para conseguir trabalhar. Amanhã a gente está de volta, amanhã tem QG Tricolor às 9. Peço para você se inscrever no canal, para você deixar seu like no vídeo, os presentes estão lá. A gente se encontra amanhã, às 8 e às 9 tem QG Tricolor. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, forte abraço. Para agora tem que esperar 2 horas aqui até postar o vídeo, demora pra caramba. Não pode postar antes, tem que esperar acabar a zona mista. Mas isso é Comebol, isso não tem nada a ver com São Paulo. Então, desculpe, o vídeo vai entrar tarde no ar, mas não vai acontecer de novo, tá? A gente vai fazer de casa, acompanhar o jogo de casa, vamos ficar, com toda certeza vai ser muito melhor. Fique com Deus, então, gente. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.